então em João capítulo 12, a partir do verso 37. Nós vamos ler o texto até o verso 50. Embora Jesus realizasse muitos sinais, eles não creram nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pois como também disse Isaías, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Contudo, muitas autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a glória dos homens à glória de Deus. Então Jesus falou em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem seu juiz. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou ordenou-me o que dizer e o que falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Assim, o que eu falo é exatamente o que o Pai me ordenou. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Querido Deus, nós estamos diante do momento mais importante na história da humanidade. A vida e o ministério do Deus em pessoa, encarnado nesse mundo. A luz dos homens entre os homens. Por isso nós clamamos para que esse texto ganhe vida, cores, sabores para a nossa alma. Que ele nos alimente, que ele nos satisfaça, que ele nos aponte para Cristo e que através dele saiamos das trevas. Precisamos da luz, precisamos de Jesus. Abre os olhos do nosso coração nesse momento, para que possamos contemplá-lo. É minha oração no nome dele. Amém. Eu quero te convidar a realizar um exercício mental. Suponha que você tem dois amigos não cristãos. O primeiro amigo, apesar de não crer que Jesus é Deus, ele admira muito a pessoa de Jesus. E esse amigo, ele admite que Jesus foi um grande mestre, Jesus foi um grande religioso, alguém que até é digno de ser imitado na sua religiosidade e no seu amor ao próximo, a sua bondade. E esse amigo até diz que Jesus foi um excelente milagreiro. Aliás, ele dá tanto valor para os milagres de Jesus, porque ele ama se sentar em seu quarto com a Bíblia aberta e ler cada um dos milagres de Jesus. Apesar de não crer muito em Jesus, ele gosta de ver essas histórias. Mas ele só gosta dos milagres porque acha essas histórias fantásticas, né? Mas nada além disso. Esse é o primeiro amigo. O segundo amigo é diferente, ele é totalmente cético. Ele é um ateu declarado. Ele não acredita em Deus, muito menos aceita toda essa mensagem a respeito de Jesus Cristo. Esse amigo, ele até gosta de conversar com você de vez em quando, para debater e discutir sobre teologia, sobre religião, mas ele nunca dá o braço a torcer. A resposta dele sempre é a mesma: olha, eu prefiro viver acreditando que Deus não existe e assim eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, porque para mim essa é a melhor decisão. Esses são seus dois amigos. Agora imagine que por algum motivo que você não sabe explicar, esses dois amigos te procurem amanhã cedo. Quando você chegar no trabalho, na escola, na faculdade,
esses dois amigos te procuram. E eles estão cheios de interesse naquilo que você tem dito a eles há tempos, ou tem tentado falar a eles. E eles dizem que não sabem o porquê, mas que cada um sentiu uma necessidade profunda de ter algumas respostas a perguntas bem específicas. O primeiro amigo, aquele admirador de Jesus, ele mal te cumprimenta e ele já começa a perguntar: escuta, eu estava lendo sobre os milagres de Jesus na minha Bíblia e do nada eu fiquei com uma dúvida cruel. A minha dúvida foi: para que serviam todos esses milagres? Jesus fazia esses milagres só para ajudar as pessoas? E aí, antes mesmo de você assimilar a pergunta desse amigo, o outro amigo olha bem no fundo dos seus olhos, aquele ateu, e pergunta para você: você vive me dizendo que crer em Jesus é a melhor coisa que eu posso fazer com a minha vida, mas o que tem de tão especial em crer em Jesus? O que eu ganho se eu crer em Jesus? O que você responderia para esses amigos não cristãos? Você sabe? Aliás, você ao menos sabe a resposta para essas perguntas? Essa noite, nós queremos aprender com o apóstolo João a resposta para essas duas perguntas cruciais sobre o cristianismo. Primeira pergunta: para que serviam os milagres de Jesus? Segunda pergunta: o que nós ganhamos ou perdemos se crermos ou não crermos em Jesus? Duas perguntas cruciais para o cristianismo. O texto que nós acabamos de ler, ele é o final de um longo trecho desse livro. E o meu alvo nessa noite, então, é dividir o meu tempo em duas partes. A primeira parte vai ser caminhar pelo que veio antes desse trecho que nós lemos, observando alguns dos seus detalhes, desde o capítulo 2 até o capítulo 12. E a segunda parte nós vamos estudar a passagem que lemos com bastante atenção. E na minha conclusão eu vou oferecer para todos nós algumas lições práticas de como nós podemos viver o que esse texto nos ensina, tá bom? Então, duas partes com uma conclusão de aplicação. O Evangelho de Jesus Cristo, que é narrado pelo apóstolo João, ele é dividido pelos estudiosos em duas grandes partes. Eles chamam a primeira parte, dos capítulos 1 até capítulo 12, de o livro dos sinais. Qualquer comentário que você abrir sobre o Evangelho segundo João, você vai ver isso. Esse nome é dado a essa primeira parte do livro porque nós encontramos nele vários milagres realizados por Jesus enquanto estava nesse mundo. E nesses capítulos, de 1 até 12, a história de Jesus é narrada dentro de um período de mais ou menos 3 anos, os 3 anos de ministério dele na terra. E os milagres dele são feitos à vista de todos, a multidões, o ministério dele era público. E aí a segunda parte do livro, a partir do capítulo 13 até o final, o capítulo 21, nós vemos, ele é chamado de o livro da glória. O primeiro é o livro dos sinais, o segundo é o livro da glória. Por quê? Porque nesse trecho nós vemos sobre a traição de Jesus, sobre a condenação de Jesus, a crucificação, a morte, a ressurreição, e todos esses eventos relatam a glória de Jesus. E diferente da primeira parte, essa segunda parte aborda os últimos momentos de Jesus na terra. Então, se o primeiro livro abrange 3 anos, a partir do capítulo 13 até o 21, nós temos um período de apenas 3 dias, ou um pouquinho mais do que isso. Vários capítulos para descrever os últimos 3 dias de Jesus na terra. E a ênfase nessa segunda parte está no que Jesus diz aos discípulos em particular. É só para os 12. E não mais o que ele fez às multidões, como é no primeiro livro. Então, o texto que nós lemos, de João 12, versículos 37 até 50, ele é uma espécie de fechamento da primeira parte desse evangelho. É um fechamento do chamado livro dos sinais. Ele é um resumo de tudo que nós lemos, os capítulos 1 até 12. E nesses capítulos, depois de sermos apresentados ao tema do livro, o tema das últimas mensagens, no capítulo 1, João fala sobre 4 assuntos principais. Primeiro, ele fala sobre o início do ministério de Jesus, capítulo 2 até 4. Segundo, o crescimento da oposição contra Jesus, capítulos 5 até 7. Terceiro, ele fala do confronto entre Jesus e os líderes de Israel, capítulos 8 a 10. E por fim, em quarto lugar, nós vemos a transição do ministério de Jesus para a morte de Jesus, capítulos 11 e 12. Então, esse trecho do livro, ele é chamado de livro dos sinais, mais especificamente, porque nele nós lemos a respeito de 7 milagres de Jesus, que são chamados no livro de sinais. E o que é um sinal?
Um sinal é algo que aponta para uma realidade além dele. Deixa eu usar uma ilustração aqui que fica muito clara. Pense numa uma placa de trânsito. Você decidiu ir almoçar ou jantar com a sua esposa, com o seu marido, e vocês entram no carro para ir para um restaurante. E aí você encontra uma placa de trânsito dizendo, restaurante em 10 quilômetros. Aí você para o carro na rodovia ali, chega na placa e diz, me vê por favor 2 pratos do dia para a placa. Você vai ter um almoço naquele dia? Não terá. Ninguém faz isso com a placa, né? Por quê? Porque a placa serve para dizer para você que o restaurante está chegando. Ela apenas é um sinal para o restaurante. Então é assim que João chama os milagres de Jesus nesse livro. Ele diz, esses milagres são sinais. Então eles foram colocados nesse livro não por acaso. Eles estão aqui para um propósito. O propósito é apontar para algo além deles. E o propósito dos sinais que João relata nesse evangelho é nos informar sobre a pessoa de Jesus. E ele escolheu 7 sinais específicos para fazer isso. E na verdade, segundo o próprio apóstolo João, ele diz lá no capítulo 21, versículo 25, que Jesus realizou ainda muitas outras coisas além dessas, né? Mas ele se preocupou em escrever apenas estas, em específico, porque ele tinha um propósito de nos transmitir uma mensagem principal. O que esses sinais nos falam sobre quem é Jesus? Vamos então à primeira parte das 2 do nosso sermão dessa noite. Primeira parte, os 7 sinais de Jesus. Nós vamos observar esses 7 sinais. Nós vamos correr a Bíblia, as suas páginas. Eu quero ver aquele barulhinho de páginas da Bíblia passando aí. Vamos ler alguns versículos em específico, tá bom? Então volte lá para o capítulo 2, nós vamos vir caminhando até o capítulo 12. Eu posso afirmar com quase 100% de certeza que todos aqui, pelo menos alguma vez na vida, já ouviram falar sobre ao menos um desses sinais, se não todos esses sinais, né? São sinais muito conhecidos pelas pessoas, sejam pessoas cristãs ou não. Então, mas não poucas vezes o significado desses sinais são distorcidos ou são mal compreendidos pelas pessoas. Então, nós vamos reparar para cada um deles e perceberemos que há pelo menos um ou outro versículo que nos ajudam a compreender para o que eles apontam, né? Compreender o que eles dizem a respeito da pessoa de Jesus. Vamos então para o primeiro sinal, está no capítulo 2, versículos de 1 a 11, nós não vamos ler talvez um outro versículo aqui. Você conhece bem esse sinal. Jesus transforma água em vinho. Todos conhecemos esse sinal? Já ouvimos falar dessa história? Sim. Esse é o milagre mais conhecido de Jesus e mais citado quando se lembra dos milagres de Jesus. Todos nós sabemos dessa história, né? Jesus é convidado para um casamento, a uma festa de casamento, juntamente com a sua família, com os seus discípulos. E durante a festa, a mãe de Jesus, Maria, vem até ele, toda preocupada, e ela diz, olha, o vinho acabou. E naquela cultura, isso aqui era uma desonra para o noivo, e era um sinal de que o casamento já estava arruinado, mesmo antes de começar, né? Então, Jesus, sem que os convidados saibam, ele manda que os empregados encham 6 talhas de pedras com água, e cada talha comportava em média 100 litros. Então, eles fazem o que Jesus diz, eles levam a água até o responsável da festa, e o que é impressionante é que nesse trajeto, até que chegue lá essa água, aquele homem prova da água, e essa água já tinha se transformado em vinho, inclusive um vinho melhor do que aquele que o noivo tinha comprado e já tinha acabado, né? E o que esse sinal quer nos ensinar? Quer falar para nós? Para o que ele aponta? Observe o resultado desse sinal no versículo 11. Olha o versículo 11 o que diz. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Pelo menos 3 propósitos. Primeiro, esse sinal está aqui para mostrar que o início do ministério de Jesus começa aqui. Já ouviu falar que Jesus fez vários milagres na sua infância? Tem alguns outros evangelhos. João diz, não, esse foi o primeiro sinal de Jesus. O primeiro milagre foi esse aqui. Se alguém diz para você, mas ele teve outros antes.
Está em contradição com João. Esse foi o primeiro. Segundo propósito, serviu para que Jesus manifestasse a sua glória, a sua majestade para os discípulos. Terceiro propósito, serviu para que os discípulos crescem nele. Certo? Segundo sinal. Capítulo 4 agora, caminhe até lá. Versículos 45 até 54, nós lemos a respeito da cura do filho de um oficial romano. Jesus cura o filho de um oficial romano. Esse homem, de alto escalão, ele trabalhava para o imperador César. Mas mesmo a sua tão elevada patente não foi capaz de impedir que o seu filho adoecesse. A doença era tão grave que a criança estava à beira da morte. Então, quando esse homem soube que Jesus estava na cidade, ele se despiu de todo aquele glamour do cargo que tinha, ele foi para o meio da multidão e ele se ajoelhou diante de Jesus e ele implorou por socorro. Ele disse: Jesus, cure meu filho, não permita que meu filho morra. E Jesus talvez fosse a última opção desse romano. Provavelmente ele não acreditava muito em Jesus, mas ele já tinha ouvido falar que Jesus fazia milagres, então não custa nada tentar, né? Eu vou até esse tal de Jesus. É por isso que a resposta de Jesus à procura do homem, no versículo 48, é a seguinte: Jesus diz: se não contemplardes sinais e prodígios, jamais crereis. É como se Jesus estivesse dizendo: se eu não fizer milagres, vocês nunca vão crer em mim. E nessa hora, esse homem crê em Jesus. E aí ele pede que Jesus vá até o seu filho antes que ele morra. Jesus simplesmente diz para ele no versículo 50: vai, o teu filho viverá. E o texto diz que o homem creu na palavra de Jesus e partiu. E imediatamente o seu filho foi curado. E aí no final do versículo 53, nós lemos que este alto oficial do Império Romano, o texto diz, creu com toda a sua família. E aqui está o propósito desse sinal: mostrar que as palavras de Jesus têm poder até mesmo para curar alguém à distância. Jesus diz: vai, e o teu filho já está curado. Esse é o propósito desse sinal. Terceiro sinal, agora no capítulo 5, e o capítulo inteiro narra esse sinal e os resultados dele. Jesus cura um paralítico no capítulo 5. Esse milagre aconteceu em um sábado. Havia um homem que estava confinado a uma maca há cerca de 38 anos, uma vida inteira, devido a uma grave enfermidade. Então Jesus pergunta se ele quer ser curado. Obviamente o homem diz que sim. E aí Jesus diz para ele no verso 8: levanta-te, pega a tua maca e anda. Imediatamente o homem fica curado, o homem se levanta, o homem pega a maca e começa a andar. Mas por que Jesus fez esse milagre no sábado? Os judeus, acredite você ou não, começaram a perseguir Jesus, porque eles alegavam que Jesus estava trabalhando em um dia que era para se descansar, né? Jesus curou alguém, esse dia não poderia ter curado, né? Por que não fez isso na segunda-feira, né? Por que tinha que ser no sábado? Então Jesus responde para eles lá no versículo 17: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, depois de dizer isso, a oposição a Jesus aumenta. No verso 18 nós lemos: por isso os judeus procuravam ainda mais matá-lo, não só porque infringia o sábado, mas também porque dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. E esse aqui é o ponto principal desse sinal: apresentar Jesus como igual ao Pai, apresentar Jesus como uma pessoa divina, a tal ponto que as pessoas entenderam que era isso que ele estava querendo dizer. Os próximos 2 milagres podem ser considerados juntos, porque eles parecem ter o mesmo propósito. Então nós vamos olhar para o quarto e quinto sinais, quarto e quinto sinais, que estão relatados no capítulo 6. O quarto sinal, Jesus multiplica os pães, versículos 1 até 15, você lembra dessa história. E o quinto sinal, Jesus anda sobre as águas, versículos 16 até 21. A essa altura do capítulo 6, a fama de Jesus já tinha se espalhado e multidões iam até ele. E em certa ocasião, depois de ensinar essas multidões, Jesus repara que já era tarde, que o povo não tinha mais o que comer. Então ele multiplica 5 pães e 2 peixes para aqueles milhares de pessoas, aquelas milhares de pessoas famintas, ao ponto de todas ficarem satisfeitas. E
ter sobrado ainda 12 cestos cheios de pão. E a reação da multidão foi unânime. Capítulo 6, verso 14, olha o que o povo diz: este é verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. Deus tinha prometido a Israel que um dia levantaria um profeta melhor que Moisés, ao qual todos eles deveriam ouvir. Então o povo, ao ver aquilo, ele junta as peças e o povo entende que Jesus era esse profeta. Lembra que com Moisés Deus mandou o pão do céu, mas agora com Jesus, Jesus é quem dá o pão ao povo. Então eles identificam, esse é aquele profeta. E logo após esse evento, Jesus foi para um monte ficar sozinho. Enquanto isso, os discípulos estavam em um barco em meio a uma tempestade terrível. E Jesus vai ao encontro deles, andando sobre as águas de madrugada, e eles ficaram com muito medo. Mas Jesus disse a eles no verso 20: sou eu, não temais, não tenham medo. Qual que é o propósito desses dois sinais? Muito conhecidos, né? O propósito está justamente no que nós acabamos de citar. É mostrar que Jesus é o profeta prometido por Deus a Moisés, aquele que dá vida ao seu povo. Aliás, Jesus é maior e é melhor que Moisés, porque Moisés foi apenas um mensageiro de Deus, que enviou, daquele Deus que enviou o pão do céu ao povo. Mas nesse texto Jesus mostra que é Ele quem dá pão ao seu povo. Porque, versículo 48, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. É interessante porque com Moisés nós vimos pão sendo multiplicado e nós vimos o mar sendo aberto. Agora com Jesus nós vemos Ele multiplicando o pão e Ele controlando as águas, andando sobre as águas. E depois de tudo isso, os discípulos afirmaram lá no final do capítulo, versos 68 e 69: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna e nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Quarto e quinto sinais tinham esse propósito, mostrar que Jesus é aquele profeta prometido. Sexto sinal, agora você vai caminhar um pouco mais, capítulo 9. O capítulo inteiro nós vemos Jesus curando um cego de nascença. A cegueira era entendida pelos judeus como resultado de pecado na vida de uma pessoa. Então, quanto mais pecadora a pessoa era, mais doente ela seria. Essa era a ideia. Então, aqueles que têm aí artrite, enfim, Alzheimer, seja lá o que for, foi muito pecador, né? Essa era a ideia do povo judeu, né? E ao se defrontar com o cego de nascença, os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, quem que é o culpado por esse ter nascido cego? Seriam os pecados que ele ia cometer em vida, ou foram os pais dele que pecaram, por isso ele está pagando o preço? Jesus responde no versículo 3 do capítulo 9, que nenhuma das duas coisas foram a causa daquela cegueira. Mas olha o versículo 3. Mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Gente, que loucura. O homem nasceu cego para que em um momento da sua vida Jesus pudesse encontrar com ele e manifestasse a glória de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Depois disso, Jesus afirma no verso 5: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então Jesus cura aquele homem, que passa a enxergar como se nunca tivesse sido cego. E os fariseus, mais uma vez, se revoltam contra Jesus, porque ele fez aquilo num sábado. E o propósito desse sinal aqui é visto quando aquele homem curado responde aos fariseus sobre Jesus tê-lo curado. Olha o versículo 33 do capítulo 9. Eles estão falando: olha, quem é aquele que te curou? Ele não é Deus, ele é um farsante. Esse homem diz assim: olha, se ele não fosse Deus, nada poderia fazer. Nunca alguém fez isso. Não sei quem ele é, mas só pode ser Deus. E ao ver Jesus, agora esse homem se prostra diante de Jesus e o adora como Deus, o chama de Senhor. Então esse é o alvo desse sinal: mostrar que Jesus é quem nos dá a verdadeira visão espiritual. Isso fica claro quando Jesus diz lá no verso 39: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e para que os que veem se tornem cegos. Quem reconhece
Jesus como Deus tem os olhos abertos, mas quem o nega como Deus continua cego espiritualmente. Esse foi o sexto sinal. O sétimo sinal está lá no capítulo 11 agora, caminha um pouco mais aí. Sétimo sinal, Jesus ressuscita Lázaro. Capítulo inteiro temos essa história sendo descrita. Lázaro era um amigo pessoal de Jesus, mas mesmo sendo um amigo pessoal de Jesus, ele acabou ficando doente e morreu, estando Jesus longe da sua cidade. E antes disso acontecer, quando Jesus ficou sabendo da doença de Lázaro, versículo 4, Jesus disse, acompanhe comigo: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus está dizendo, o propósito da doença de Lázaro é fazer com que Deus seja glorificado. E como Deus será glorificado? No mesmo momento em que Jesus fosse glorificado. E como Jesus seria glorificado? Depois que Lázaro morre, Jesus diz o seguinte no verso 15: por vossa causa, ele está dizendo aos discípulos, por vossa causa, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos até ele. Jesus seria glorificado quando os discípulos crescem no que esse sinal queria ensinar. Então, quando Jesus chega na cidade, ao encontrar a irmã de Lázaro, Marta, Jesus diz a ela no verso 25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E nós conhecemos muito bem essa história. Jesus vai até o sepulcro de Lázaro e ressuscita Lázaro, e às vezes a ênfase está nas cordas que amarravam Lázaro, a ênfase estava na pedra que fechava o sepulcro, a ênfase... Perceba que o detalhe da história está no fato de que muitos judeus foram, e se você ler esse capítulo depois com mais calma, você vê que por 3 vezes o autor diz, muitos judeus vieram de todos os lugares para visitar Marta e Maria e consolá-las do luto. E esses judeus que vieram de todas as partes de Israel até o velório de Lázaro, para consolar as irmãs dele, no versículo 45 nós lemos, muitos dentre os judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Aqui está o foco desse sinal: levar pessoas a crerem que Jesus é a ressurreição e a vida. Foi por isso que Lázaro adoeceu e morreu, porque tinha um propósito maior. Todos esses sinais, então, esses 7 que nós acabamos de olhar, eles serviram para nos apresentar alguns aspectos da identidade e da missão de Jesus. E para cada um deles, a chamada foi sempre a mesma: Jesus é Deus, creia em Jesus. Aliás, foi isso que o próprio João disse no final do seu livro. Acompanhe comigo lá no capítulo 20, versículos 30 e 31. Capítulo 20, versículos 30 e 31. João diz assim: Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados nesse livro. Estes, porém, foram registrados, perceba, para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Portanto, queridos, dos 7 sinais e das lições que eles ensinam, Jesus é glorioso, creia nele. Jesus é poderoso, creia nele. Jesus é divino, creia nele. Jesus é o profeta de Deus, creia nele. Jesus é soberano, creia nele. Jesus nos livra da cegueira espiritual, creia nele. Jesus é a ressurreição e a vida, creia nele. É isso que João está dizendo do capítulo 1 até o capítulo 12. Jesus é Deus, creia nele. Essa é a primeira parte do livro. Vamos então agora à segunda parte dessa mensagem, que é o significado de crer em Jesus. Tá bom, eu preciso crer em Jesus, mas o que é isso? O que eu ganho com isso? Ou o que eu perco se não crer? Vamos então abrir no capítulo 12 e agora focar nossa atenção nos versículos que lemos no início. Capítulo 12, versículos 37 até 50. O que nós vemos nessa passagem são verdades impressionantes
que demandam grande atenção dos estudiosos. Pessoas passaram anos de suas vidas estudando esse trecho aqui. O pastor e autor americano chamado Donald Carson, ou conhecido como D.A. Carson, ele chama esse trecho de uma teologia da incredulidade. E por que ele diz isso? Porque a palavra-chave nesses versos é o verbo crer. Só nesses 13 versículos que estudaremos, essa palavra é citada, é repetida 7 vezes. E o foco principal, então, desse trecho é tratar justamente sobre o oposto do significado de crer. É tratar sobre a descrença, o que é não crer. Então aqui Jesus deixa bem claro o que é crer nele e quais são os resultados de se fazer isso ou de não se fazer. Esse trecho se divide em 2 partes. Na primeira parte nós podemos perceber que João nos propõe um resumo do ministério público de Jesus, e na segunda parte ele apresenta uma conclusão do próprio Jesus sobre o seu ministério, uma avaliação de Jesus sobre o seu ministério. Então vamos ler versículos 37 novamente até o 43, que nos relatam o resumo do ministério público de Jesus. Acompanhe comigo a leitura. Embora Jesus realizasse muitos sinais, eles não creram nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Pois como também disse Isaías, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Contudo, muitas autoridades creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a glória dos homens à glória de Deus. Aqui nós temos então um quadro geral sobre como os israelitas reagiram a Jesus. É claro que aqui nós não temos uma descrição literal, porque pelo menos os discípulos e mais algumas pessoas estão excluídas dessa lista, porque elas creram de verdade em Jesus. Mas essa é uma visão geral da reação da maioria do povo diante de Jesus. E aqui nós podemos sintetizar essa reação em 3 declarações. A primeira declaração está nos versículos 37 e 38. As pessoas não creram em Jesus. As pessoas não creram em Jesus. Apesar dos muitos sinais que Jesus realizou entre os judeus, verso 37 diz, eles não creram nele. E no verso 38 nós vemos uma explicação para que aquilo que Isaías havia dito se cumprisse. E o que Isaías disse? Ele disse, Senhor, quem creu na nossa pregação? Essa aqui é uma pergunta retórica. E o que é uma pergunta retórica? É uma pergunta em que a resposta está nela mesma. O que Isaías disse é, ninguém creu na nossa pregação, Senhor. As pessoas não creram em Jesus, apesar de ver esses sinais. Segunda declaração, versos 39 até 41. As pessoas não podiam crer em Jesus. Segundo o verso anterior que nós lemos, versículo 38, ninguém creu em Jesus. E por essa razão, João nos diz no verso 39, então, eles não podiam crer. Eles se tornaram incapazes de crer em Jesus. E por que eles se tornaram incapazes? Porque como disse Isaías, em outra parte do Antigo Testamento, no verso 40, ele diz, Deus cegou os seus olhos, Deus endureceu os seus corações, para que não pudessem compreender Jesus, e que não pudessem se converter, e não pudessem ser curados por Jesus. A ideia aqui é de que uma vez que eles rejeitaram a Jesus, eles não querem saber de Jesus, Deus endurece os seus corações para que eles continuem na sua cegueira espiritual e nunca mais cheguem a crer em Jesus. Eles tiveram uma oportunidade, mas rejeitaram. Por isso Deus os rejeita. Deus diz, então, vocês não vão crer mesmo. Eu vou entregar vocês aos seus próprios pecados. E Isaías disse isso no verso 41, porque há mais de 900 anos antes de Cristo, esse homem viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Preste muito bem atenção no que você acabou de ler. Sabe onde foi que Isaías viu Jesus em toda a sua glória? As palavras do verso 40, elas foram ditas a Isaías no capítulo 6 do livro dele. Você lembra daquela cena
em que Isaías está diante do grande trono de Deus, numa visão, e o Senhor está sentado no trono, ao seu redor estão anjos com asas voando, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a glória está cheia, toda a terra está cheia da sua glória. Lembra dessa visão? Sabe o que isso significa? Que quem Isaías está vendo assentado no trono era a pessoa de Jesus, o Cristo imponente em toda a sua glória. Ou seja, Isaías creu no Jesus que viria ao mundo, Isaías anunciou sobre Jesus, mas mesmo assim, na sua época, o povo não quis ouvi-lo. E apesar de Jesus estar presente entre aquela nação agora, a reação das pessoas continuava sendo a mesma. As pessoas não podiam crer em Jesus. A terceira declaração está nos versículos 42 e 43. As pessoas que creram não confessaram Jesus. Ninguém creu, mas aqueles que um pouquinho de fé não confessaram. Essa parece uma informação esperançosa, né? Mas você vai ver que ela é pior do que não crer em Jesus. Versículo 42, João nos diz que muitas autoridades, muitos líderes, oficiais da nação creram em Jesus, mas não o confessaram por causa dos fariseus. Confessar aqui significa declarar algo abertamente. Significa você concordar com uma situação, uma pessoa, uma coisa, em voz alta. Você dizer: eu concordo com isso. Mesmo crendo em Jesus, esses homens não confessaram publicamente. Por quê? Versículo 42 diz: para não serem expulsos da sinagoga. Os fariseus já tinham dito: quem disser que Jesus é Deus vai ser expulso da sinagoga. E nós lemos no versículo 43 que eles tinham mais preocupação com a glória dos homens, com a reputação, com o reconhecimento de pessoas, do que com a glória de Deus. As pessoas que creram não confessaram Jesus, porque estavam mais interessadas no que os homens podem oferecer do que no que Deus oferece. Quantos não fazem isso ainda hoje? Até dizem que creem em Jesus, mas não têm coragem. Preferem a glória de homens. Vamos para a segunda parte desse trecho. A conclusão de Jesus sobre o seu ministério público. Então, como Jesus avaliou tudo isso? Versículos 44 até 50, acompanhe comigo a leitura. Então Jesus falou em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou ordenou-me o que dizer e o que falar. Eu sei que seu mandamento é vida eterna. Assim, o que eu falo é exatamente o que o Pai me ordenou. Sabendo de tudo o que nós lemos já nos versículos 37 até 43, Jesus faz o seu último discurso público, o último discurso às multidões. E aqui ele fala a respeito de dois assuntos principais. O primeiro assunto, a primeira fala de Jesus está nos versículos 44 até 46. Jesus faz maravilhosas promessas aos que creem. Promessas. Versículo 44, Jesus diz: quem crê em mim, crê também naquele que me enviou. Ou seja, quem crê em mim, crê também em Deus Pai. Não só isso, verso 45, ele diz: ver a mim é o mesmo que ver o Pai em pessoa. E Jesus conclui essa fala no verso 46, afirmando que ele veio como luz ao mundo, com o propósito de retirar das trevas todo aquele que crer nele. Crer em Jesus, então, não é deixar de crer que há só um Deus. O que Jesus está dizendo é o seguinte: crer em mim é afirmar que existe apenas um Deus. Em João 10,30, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Então a fé em Jesus é a verdadeira fé em Deus. E crer em Deus também não é simplesmente acreditar em um conjunto de frases corretas sobre Deus,
do tipo como se você recebesse uma cartilha e diz, não, eu creio em Deus porque eu concordo com todas essas frases da teologia sistemática, com essa declaração de fé, eu assino embaixo, então eu creio em Deus. Não, segundo Jesus, ele diz, crer em Deus significa confiar em uma pessoa específica, significa confiar em mim. Crer em Deus significa confiar em Jesus Cristo e tudo que Ele fez. Isso é crer em Deus. E o que tudo isso significa? Que crer em Jesus é sair das trevas e ir para a luz. É enxergar a realidade como ela realmente é. É conhecer a verdade, é ser liberto pela verdade. Porém, não crer em Jesus é só fazer o contrário. Não crer em Jesus é continuar nas trevas da mentira. Não crer em Jesus é continuar na escuridão do pecado. Não crer em Jesus é continuar na ignorância a respeito de quem Deus é. É escolher permanecer em uma vida de completa derrota. Isso é não crer em Jesus. A segunda fala de Jesus está nos versículos 47 até 50. Se primeiro ele faz maravilhosas promessas aos que creem, agora ele profere terríveis juízos aos que não creem. Terríveis juízos. Verso 47, Jesus explica o significado de não crer nele. Ele diz, é ouvir as minhas palavras e mesmo assim não obedecê-las. É exatamente isso o que aquelas autoridades estavam fazendo, lembra? Elas ouviram, elas gostaram do que ouviram, elas diziam, eu creio nisso, mas é melhor eu não contar para ninguém. Jesus diz, então você não está crendo, porque você apenas ouve as minhas palavras, mas não as obedece. E esse é o pior tipo de descrença que existe. Qual é o pior tipo de descrença que existe? Não é a do ateu, não é a do cético. O pior tipo de descrença que existe está dentro da igreja, daquele que ouve a palavra do Senhor, daquele que lê a sua Bíblia, daquele que ouve os ensinamentos de Cristo, aquele que diz que Jesus é Deus, mas que não dá ouvidos a Ele, daquele que faz o que lhe dá na telha. Esse é o pior tipo de descrença que existe. Segundo Jesus, pessoas assim não são crentes, são hipócritas, são covardes, são mentirosas, são falsas, dizem que creem nele, mas vivem como se ele não existisse. Mas apesar disso, ainda no verso 47, ele diz, eu não as julgo, porque nessa minha primeira vinda eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo dos seus pecados. Veja bem aqui, não é que essas pessoas ficarão impunes. Jesus não as julga hoje, mas haverá um dia em que esse julgamento acontecerá, na segunda vinda dele. Mas antes que esse dia chegue, as pessoas que não creem em Jesus, tanto aquelas que negam Jesus, quanto aquelas que ouvem a Jesus, mas não obedecem, segundo o próprio Jesus, no verso 48, ele diz, já tem o seu juiz. E que juiz é esse? Olha o que ele diz. As próprias palavras que eu prego a essas pessoas, essas palavras as julgarão no último dia. Perceba como Jesus chama os descrentes aqui no verso 48. Quem me rejeita. Isso significa que não confessar Jesus como Deus aos homens é desprezá-lo, é rejeitá-lo, é fazer pouco caso dele, é se opor ao que Jesus diz. E quem faz isso será julgado pelas próprias palavras que tem rejeitado durante toda a sua vida. Deixa eu falar uma coisa. Sabia que a sua vida aqui na igreja, se você se enquadra nesse trecho aqui, se a sua vida na igreja é de ouvir, dizer que crê, mas a sua vida não mostra isso, isso aqui está te condenando. Você está gastando a sua vida dentro de uma igreja, ouvindo a pregação da palavra. Tenha certeza de que essa mesma palavra que você ouve domingo após domingo estará diante de você no juízo final para te condenar. E não adianta levantar agora e ir embora, porque você já ouviu isso aqui. Você não terá desculpas no último dia. Se depois dessa noite você continuar rejeitando a Cristo, esse texto bíblico, este sermão
e estas palavras que estão diante de você, no último dia, vão te condenar, elas não te darão chance, não te darão desculpas, por não ter crido em Jesus, porque você teve a oportunidade. E por que isso vai acontecer? Verso 49, Jesus responde: porque eu não falei por mim mesmo, tudo que eu disse foi o Pai que mandou que eu falasse. Ou seja, rejeitar o que Jesus diz é rejeitar a própria palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra, ou esse mandamento, ele diz no verso 50, é o que dá vida eterna. Por isso Jesus falou exatamente o que o Pai lhe ordenou. Qual que é o resumo do ministério de Jesus? Segundo João, mesmo diante de tantos sinais, as pessoas não creram nele. Não faltaram evidências, não faltaram provas. Por isso, cada não crente é culpado por sua incredulidade. Por isso, quando o ser humano endurece o seu coração, Deus então o deixa endurecido. Deus simplesmente dá aos homens o que eles sempre quiseram. Eles queriam uma vida de trevas, eles queriam uma vida de escuridão, eles queriam uma vida de cegueira, eles queriam uma vida de pecado. Então agora vocês vão viver essa vida. Eu dei oportunidade de vocês crerem no meu filho, mas vocês não querem o meu filho. Então agora vocês não vão conseguir sair do pecado, porque eu vou entregá-los ao seu próprio pecado. Eu vou dar o que vocês sempre quiseram. E o que Jesus tem a dizer sobre isso? Jesus diz que crer nele não é só saber que ele é Deus. Crer nele significa concordar com isso publicamente, significa direcionar toda a sua vida em torno dessa crença. A fé em Jesus, aquela fé autêntica, a fé que salva, não é inibida por medo dos homens. É uma fé que tem coragem de anunciar a todos os homens que creem em Jesus. Jesus, queridos, não tem seguidores anônimos. Jesus não veio a esse mundo para levantar um exército de agentes secretos dele. Jesus chama cada um que crê que ele é Deus a assumir isso diante dos homens, a levantar uma bandeira e dizer: eu sou de Jesus, eu creio que ele é Deus, eu vivo em submissão a ele, eu vivo em obediência a ele. Crer em Jesus é entender que é melhor temer a Deus e ir para o céu do que temer os homens e ir para o inferno. Isso é crer em Jesus. É triste ver pessoas rejeitando o autor da vida, mesmo quando ele é pregado diante dos seus próprios olhos. Eu conheço uma pessoa que foi curada de um câncer terminal. É triste ver uma pessoa que vê um milagre, vê um sinal, que mostra que existe um Deus soberano, um Deus criador, e você deve se render a Ele, mas que agora aproveita a sua vida para viver no pecado. É triste ver pessoas rejeitando o Salvador, mesmo diante dele, mesmo ouvindo sobre ele, mesmo tendo a oportunidade de crescer na igreja. É triste ver que o próprio povo judeu rejeitou o seu Salvador. Mas apesar disso ser terrível, é por causa dessa rejeição que a salvação chegou até nós, os gentios. Porque você lembra do capítulo 1? Lá no capítulo 1, versículos 11 a 13, nós já estudamos essa passagem. João diz assim: ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, nem de desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então o fato dos judeus terem rejeitado o seu Messias abriu as portas para que a salvação chegasse até nós. Isso sempre fez parte do plano de Deus. E foi isso que Isaías profetizou no passado. Por isso, queridos, nós não deveríamos fazer como Israel, que o ouviu, mas não o confessou como Deus, para que nós não sejamos condenados como Israel. Hoje Deus nos dá a oportunidade de nos tornarmos filhos dele, através da fé naquele que ele enviou para nos salvar, através da fé em Jesus. Essas eram as duas partes do meu sermão. E eu quero então entrar na minha conclusão. O que nós podemos aprender de prático com tudo que nós lemos e tudo que nós ouvimos nessa noite? Eu quero propor 5 lições finais sobre todo o livro dos sinais. Capítulo 1 até capítulo 12, 5 lições finais. A primeira lição é que os sinais de Jesus têm o propósito de nos fazer crer nele. Os sinais de Jesus têm o propósito de nos fazer
crer nele. Isso ficou claro em cada um dos sinais que nós analisamos nessa noite. E o que isso deveria provocar em nós, então? No mínimo, essa verdade deveria nos fazer ler os sinais e as maravilhas de Jesus, não apenas por curiosidade, não apenas para ouvir essas historinhas como historinhas bobas que devem ser ensinadas para crianças antes delas dormirem. Nós deveríamos olhar para esses milagres não apenas para tirar lições práticas para as nossas vidas, apesar de que eles ensinam muitas coisas. Nós não deveríamos olhar para esses sinais simplesmente para tentar replicá-los nos nossos dias, como muitos fazem, ou como se só porque aconteceu um dia tem que acontecer de novo. Eu já vi vídeo de pastor tentando andar sobre as águas porque leu o milagre. Não deveria fazer a gente chegar a esse ponto. Nós deveríamos então ler esses sinais, ouvi-los, olhar para cada um deles, tendo em mente o motivo principal para o qual eles foram escritos. Esse motivo era nos levar a crer em Jesus como Deus na terra. Jesus é Deus na terra. Encare os sinais com a intenção de descobrir o que eles dizem sobre Jesus. E depois disso creia nessas informações. Os sinais de Jesus têm o propósito de nos fazer crer nele. Segunda lição. Mesmo vendo e ouvindo sobre os sinais de Jesus, pessoas não crerão nele. Mesmo vendo e ouvindo sobre os sinais de Jesus, pessoas não crerão nele. Isso aconteceu na época de Isaías, isso aconteceu na época do próprio Cristo, isso ainda acontece até hoje. A incredulidade é algo inevitável. Por essa razão, nós não deveríamos ser pegos de surpresa ou nos espantar com pessoas que rejeitam a Jesus, mesmo que elas estejam tão perto da verdade, mesmo que tenham crescido ouvindo da verdade, porque segundo esse texto isso é normal. Aliás, isso tende a acontecer para que se cumpra a escritura que Isaías disse. Eu digo isso porque às vezes parece que o nosso mundo cai por terra quando alguém que por anos ouviu falar sobre Jesus e essa pessoa num dado momento da sua vida decide não mais confessar Jesus como Deus. Isso é algo triste, é óbvio que é triste, claro que é triste, mas não deveria nos pegar de surpresa, porque isso sempre aconteceu e continuará acontecendo. Mas ao mesmo tempo, saber disso deve também nos deixar em alerta total. Nós devemos constantemente avaliar a nós mesmos, para tentar descobrir se nós não fazemos parte desse grupo que, mesmo ouvindo Jesus, não o confessa como Deus. Se nós somos agentes secretos de Jesus, talvez em casa, na escola, na faculdade, no trabalho, talvez por medo do que as pessoas vão dizer, pensar, falar pelas costas, nós devemos ficar bem atentos, porque isso é marca de incredulidade. Isso é marca de incredulidade. É a atitude de quem teme mais aos homens do que a Deus. Mesmo vendo e ouvindo sobre os sinais de Jesus, pessoas não crerão nele. Terceira lição: crer em Jesus não é simplesmente e somente concordar que ele é Deus, mas também confessar isso diante dos homens. Crer em Jesus não é somente concordar que ele é Deus, mas também confessar isso diante dos homens. É viver justamente como se de fato Jesus fosse Deus, o que realmente ele é. E o que seria confessar Jesus como Deus? Confessar Jesus como Deus é passar por uma completa transformação de vida, uma completa transformação de perspectiva de vida. É você deixar de viver para si mesmo para agora viver para Ele. É parar de buscar a própria vontade para buscar a vontade dEle. É deixar a arrogância, deixar a autossuficiência para trás e substituir essas coisas por humildade, por dependência de Jesus. Confessar Jesus como Deus é adorá-lo como Deus, é ouvi-lo como Deus, é confessá-lo diante dos homens como Deus. E quando isso acontece, tudo à nossa volta, e todos são capazes de perceber, são capazes de ver, porque a nossa maior preocupação não é a glória dos homens, não é o temor aos homens, é o temor a Deus, é a glória de Deus, é isso que ocupa o nosso pensamento. Não me interessa o que pensarão de mim. Deus
é o meu Deus e o meu Deus é Jesus, independentemente do que pensem sobre mim. Isso é confessá-lo. Agora, se você concorda que Jesus é Deus, mas você não tem tanta coragem de fazer isso, você não tem tanta coragem de confessá-lo, porque você tem medo do que vão pensar de você, você tem medo de julgamentos, você tem medo de preconceitos, você tem medo de possíveis punições por causa disso, você tem medo de possíveis privações, de olhares maldosos, de pessoas que talvez você respeita. Segundo o próprio Jesus Cristo, você precisa sair por essa porta sabendo que você não o busca verdadeiramente. Você só pensa na glória dos homens. Se a sua fé em Jesus não é capaz de te transformar em um seguidor declarado dele, você não crê nele. No máximo, você sabe coisas ao respeito dele, mas você não crê nele. Crer em Jesus não é somente concordar que ele é Deus, mas também confessar isso diante dos homens. Quarta lição: aquele que crer em Jesus sairá das trevas e conhecerá o Pai. Aquele que crer em Jesus sairá das trevas e conhecerá ao Pai. Crer em Jesus é crer em Deus. Ver a Jesus é ver a Deus. Ele e o Pai são um. Logo, ignorar a Cristo é o mesmo que ignorar a Deus. Portanto, mesmo que você seja o maior religioso do mundo, mesmo que você esteja envolvido com as maiores causas sociais, causas de filantropia desse mundo, mesmo que você seja uma excelente pessoa, uma pessoa que nunca matou, uma pessoa que nunca roubou, um excelente pai, um excelente filho, uma excelente mãe, mesmo que você busque a Deus nessas coisas, sem Jesus, tudo isso é inútil, tudo isso é perda de tempo. Sem Jesus você não pode chegar até Deus. É por isso que você precisa crer em Jesus, porque só quem crê nele pode desfrutar de um verdadeiro relacionamento com o Pai. E nós devemos ter a plena consciência de mais um fato: que não crer em Jesus, se crer em Jesus significa sair das trevas e conhecer ao Pai, não crer em Jesus, em consequência, significa continuar nas trevas, significa continuar atolado nas amarras do pecado, preso pelos grilhões do pecado, preso nos grilhões da incredulidade, dos desejos malignos, sujos, das palavras duras, das brigas, das discussões, da falta de alegria com a vida, da falta de prazer com a vida, da falta de amor verdadeiro. Se você rejeita Jesus, você continuará vivendo essa vida, mesmo que você busque o budismo, mesmo que você busque o espiritismo, mesmo que você tente na religião cristã encontrar satisfação, você não encontrará. Sua vida será trevas, e talvez você sabe do que eu estou falando, porque sua vida é assim. Mas o pior de tudo isso, eu quero que você lembre disso, o pior do que viver uma vida amarga como essa, é saber que o maior prejuízo das trevas é que elas nos privam de um relacionamento com Deus. É por isso que aquele que crê em Jesus sairá das trevas e conhecerás ao Pai do céu. Jesus te convida a crer em mim. Saia das trevas. A quinta e última lição, mas não menos importante, é que quem ouve sobre Jesus e o rejeita será julgado pela própria palavra que ouviu. Vou dizer uma coisa para você. Você não vai gostar do que eu vou falar. Talvez não está gostando de tudo que eu estou falando. Mas talvez, para o seu próprio coração pecaminoso, seria melhor você não ter entrado nesse salão essa noite. Por quê? Porque a própria Escritura vai ser testemunha da sua condenação no último dia. A própria Escritura. Naquele dia não haverá desculpas. Deus não vai te dar a segunda chance. Por isso nós devemos saber que as palavras de Jesus são as próprias palavras de Deus. E rejeitar o que Jesus diz é rejeitar o que Deus diz. Por essa razão nós podemos passar nossa vida toda dizendo assim. As pessoas amam dizer isso, né? Se Deus quiser, e Deus quer. Quem disse que Deus quer? Bom, glória a Deus. Deus te abençoe, meu filho. A bênção, pai. A bênção, mãe.
eu amo a Deus, eu quero ir para o céu. Você pode passar a sua vida inteira falando isso, mas se você não der ouvidos ao que Jesus diz, ainda assim será condenado ao inferno no último dia. E se você quiser ser absolvido no dia do juízo final, tenha consciência de que você precisa dar ouvidos ao mandamento de vida eterna que sai da boca do próprio Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Quem ouve sobre Jesus e o rejeita, será julgado pela própria palavra que ouviu. Depois de ouvir tudo isso, com certeza você já tem a resposta na ponta da língua para dar àqueles seus 2 amigos não cristãos que vão te questionar amanhã cedo, tá? Estou profetizando na sua vida. Via de regra a gente encontra pessoas que questionam isso. Você já tem a resposta. Primeiro, para que servem os milagres de Jesus? Os milagres são sinais que apontam para quem Jesus é, que provam que Ele é Deus na terra. E o objetivo final desses sinais são te levar a crer que Jesus é Deus e Jesus é o seu Salvador. É para isso que servem os sinais. Segunda pergunta, o que eu ganho ou eu perco se eu crer ou não crer em Jesus? Bom, se você crer em Jesus, você sairá das trevas, você chegará até Deus e você ganhará a vida eterna. Mas, se você continuar na sua descrença, você permanecerá nas trevas do pecado, nas trevas da ignorância do seu Criador e ainda será condenado no último dia. Agora a escolha é sua. Jesus deixou os seus sinais para que nós pudéssemos ver e crer. E depois disso, crer para viver. Esse era o título do meu sermão. Ver para crer, crer para viver. A pergunta é, você crê? Só você pode responder essa pergunta. O máximo que eu posso fazer é orar por você. E é isso que eu quero fazer nesse momento.